Alô, queridos. Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estamos já no dia 14 de maio de 2020, mais uma quinta-feira que o Senhor nos concede para estarmos juntos. E estamos juntos, eu e a pastora, para deixar uma palavra da parte de Deus ao vosso coração, o coração dos nossos queridos e amados, porque entendemos que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, fortalece o nosso espírito e nos traz ânimo para continuarmos a nossa caminhada e a nossa jornada. Amém? E a palavra deste dia, desta tarde, se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, onde leremos esse texto, para que assim vocês tenham uma compreensão daquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Diz assim o texto da palavra de Deus, onde cita que Jesus anda por cima do mar. E a partir do versículo 22 até o versículo 33 de Mateus, capítulo 14, diz assim essa passagem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia Jesus a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte Jesus para orar em separado. E chegada já tarde, estava ali Jesus só. E o barco com os seus discípulos já estava no meio do mar, porque estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e começaram a gritar com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E então lhe disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas Pedro, sentindo que o vento estava forte, ele teve medo, começando a ir para o fundo. E então clamou a Jesus, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurando-o, e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu Jesus ao barco, o vento se acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram a Jesus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado e glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, aqui nós estamos nesta tarde trazendo essa palavra que eu espero, em nome de Jesus, que seja uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento para o nosso coração, diante de tudo aquilo que nós temos vivenciado, diante de tudo aquilo que nós temos passado. E eu gostaria, nesta tarde, de compartilhar um pouquinho acerca daquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Essa passagem bíblica que nós terminamos de ler no capítulo 14, versículo 22 em diante de Mateus, também é narrada no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 6, a partir do versículo 45, e também ele é citado no livro de João, lá no capítulo 6. É uma passagem maravilhosa, onde antes de Jesus dar ordem aos seus discípulos que passassem adiante, que adiantasse o lado deles, enquanto Jesus ia a orar, a Bíblia diz que antes disso e de tudo isso que os discípulos enfrentaram, eles tinham saído de um grande milagre. Jesus tinha realizado milagres, Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães. E Jesus também, logo em seguida, tinha curado algumas pessoas que necessitavam de milagre. Ora, primeiro ponto que eu queria trazer nesta meditação para o seu coração, nessa tarde, nesse dia 14, nesse dia especial,
E se eu puder dar tema a essa ministração, o tema que eu daria é que ele, Jesus, ele sempre está nas sombras da vida. Não importa onde nós estejamos, ele sempre vai estar presente. Davi disse que se nós subirmos aos céus, ele lá estarás. Se fizermos a nossa cama no céu, lá nas profundezas da terra, ele também lá estarás. Se tomar, ora, as asas da alva e voar para a extremidade da terra, também lá tu estarás, a tua destra me conduzirás. Então não temos como estar distante, afastado. E muitas vezes pensamos que Deus está ausente de nós, que nós estamos só, né, que nós estamos desamparados. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer desta meditação deste dia, e isso vale para o meu, para o seu coração, é enfrentando as adversidades. Primeiro ponto, vamos aprender como enfrentar as adversidades, as dificuldades, né, as intempéries da vida que vêm sobre nós, que nós temos que passar, não é verdade? Eu postei hoje no grupo dos nossos queridos líderes algo que interessante que eu vi ontem, e as coisas interessantes a gente deve guardar em nosso coração, é que toda crise possui 3 elementos. O primeiro elemento é uma solução. Segundo elemento é um prazo de validade, porque tudo passa, tá bom? A Bíblia diz que o choro pode até durar toda uma noite, mas certamente que depois do choro virá alegria. E a terceira coisa que nós precisamos ter como elemento diante de uma crise é que ela vem para trazer uma lição para a nossa vida. Em tudo. Nós precisamos entender isso, e é onde se cumpre Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, segundo o texto, nós precisamos entender que as adversidades vêm não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Vejamos as dificuldades enfrentadas nesse texto pelos discípulos de Jesus Cristo. Ora, primeira coisa que nós encontramos na passagem é que Jesus não estava com eles no barco. Foi Jesus que mandou que eles adiantassem, que eles passassem para o outro lado da margem do mar da Galileia. Ora, no versículo 22 nós encontramos a ausência física do líder aqui. Não estava com seus discípulos. Segundo ponto é que o barco estava longe da terra, porque o vento, a correnteza começou a puxar o barco. O vento era contrário e começou a lançar o barco para o meio do mar. E a Bíblia cita que ele já estava a 25 a 30 estádios distante da margem. Isso corresponde mais ou menos uns 4.500 a 5.000 metros, 5 quilômetros já distante, muito longe da margem eles estavam. Não é isso? O barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era muito forte, segundo o versículo 24, que nós terminamos de ler. E na quarta vigília da noite, por volta de 3 até 5 horas da manhã, da madrugada, era noite ainda, estava muito escuro, e nós entendemos que a noite é onde as coisas ficam mais difíceis. Enquanto é dia, tudo é mais fácil. Enquanto é dia, nós não sentimos tristeza, nós não sentimos solidão. Enquanto é dia, não sentimos pavor. Mas quando a noite chega, mesmo diante de uma dificuldade como essa que temos enfrentado, quantas pessoas não conseguem dormir? Elas passam a noite em claro, pensando, né? Vira para um lado, vira para o outro. A noite é tão difícil, né? E pensando, meu Deus, o que será? Senhor, será que já aconteceu? Será que está para acontecer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Então, nós sabemos que em todas as dificuldades, a noite sempre é o momento mais difícil que nós temos que passar. E não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, não é verdade? Será que esta talvez não seja a nossa situação diante do momento que nós temos passado, desta adversidade que o mundo tem atravessado e que não é diferente conosco, não é verdade? Aqui mesmo onde nós estamos, a partir da manhã, nós estaremos em toque de recolher. A nossa cidade, Lauro de Freitas, estará fechada por 10 dias.
Segundo ponto que nós vemos na palavra de Deus, na nossa meditação, além de enfrentando as adversidades, as intempéries, os problemas, é que Jesus veio mesmo diante das adversidades, das dificuldades, para ajudar os seus discípulos. A Bíblia diz, logo em seguida, que Jesus foi ter com eles. Era escuro. Segunda dificuldade que nós já relatamos, o mar estava revolto. Terceira, o vento era forte, mas assim mesmo não importa qual seja a dificuldade. Jesus sempre está pronto para vir em nosso auxílio nas horas difíceis. Jesus veio para trazer aos seus discípulos, diante daquela dificuldade que eles estavam enfrentando em alto mar, Jesus veio para trazer uma palavra de ânimo. Jesus sempre vem para trazer uma palavra de esperança. Jesus sempre vem para dar uma palavra de encorajamento. Amém. Ainda que os discípulos estivessem apavorados e desesperados. O versículo 27, a palavra de Jesus foi: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E essa mesma palavra de Jesus está valendo para nós. Nós precisamos ter bom ânimo, não devemos temer. Nós já fomos preparados pela palavra de que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Tudo que está aí acontecendo, olha, mas tem morrido tantas pessoas, olha, não tem aparelho para atender tantas pessoas que precisam ir para UTI. E o que será? E muitas pessoas durante a noite não conseguem dormir buscando respostas, aterrorizadas diante de tudo que está vendo acontecer em sua volta. Eu quero te dizer que não importa o que venha acontecer, Jesus está conosco. Amém, aleluia. Jesus faz parte da nossa vida. Amém. Nós só precisamos ter bom ânimo e não temer, porque Ele faz parte da nossa história, da nossa vida, tá bom? Não se esqueça de que a crise traz 3 elementos. Primeiro, sempre há uma solução, porque Jesus está conosco. Amém. Segundo, tudo tem um prazo de validade, porque, olha, tem um início, tem um meio e tem um fim. Se começa, mas termina. Há tempo para tudo. Está em Eclesiastes, capítulo 3. E terceiro, há uma lição que nós precisamos tirar. Entendeu? Aprender para a vida, para nós podermos testemunhar das grandes maravilhas do Senhor. E quero te dizer, não existe nenhum vírus mais poderoso do que o autor da vida, que está lá em cima, que venceu a morte. Está entendendo? Mesmo que o salmista Davi disse, eu tenho que passar pelo vale de sombra e morte. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que acontecer de alguém ser pego por este vírus, não vai acontecer nada. Nós somos imunizados pelo sangue de Jesus. Receba isso no seu coração. Maior é aquele que está aí, aquele que faz parte aqui, aquele que está dentro de nós. Só vamos no momento certo. Tá bom? Escreve isso. O nosso nome está escrito no livro da vida de Deus. E a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Então não deixe que o medo, que o pavor lhe aterrorize. Assim como aterrorizou os discípulos de Jesus, quando o vento era contrário e as ondas empurravam o barco para o meio do mar. Eu quero te dizer que Jesus está presente conosco. Tá bom? Receba essa palavra no seu coração. Ele sempre tem uma palavra de ânimo, de esperança, de encorajamento para o nosso coração. E como ajuda, queridos, uma palavra na hora certa. Amém. E é por isso que Deus preparou essa palavra nesta tarde para o seu coração. Em Provérbio capítulo 25, versículo 11, o sábio diz lá: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Não se esqueça que há poder nas suas palavras, tá bom? Palavra de vida, poder de vida, poder de morte. Então, comece a exercitar agora, chegou o momento de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já vinha ministrando ao meu e ao seu coração. Tome posse disso. Amém? Jesus não só ajudou os seus discípulos vindo ao encontro deles, como também trouxe esta palavra de ânimo, socorrendo eles. Veja que mais adiante a Bíblia diz que Pedro, quando viu Jesus chegar, a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo que está vindo, manda eu ir ter encontro contigo. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar por cima das águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, mais uma vez,
Pedro vacilou, deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para os ventos, começou a olhar para a tempestade, as ondas. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Sabe o que isso quer dizer? Não vamos tirar o nosso olhar de Jesus. Vamos continuar crendo na palavra. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E isso vale para você. Basta que a gente creia. Não olhe para o que está acontecendo em nossa volta, não. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por quê, pastor? Porque ele vem ao nosso encontro. Segundo, ele fala ao nosso coração. E terceiro, ele nos socorre. Aleluia! Ainda hoje, o Senhor Jesus nos socorre em nossos apuros. Ele é o nosso melhor amigo. Ainda que seja uma noite escura, como nós estamos vivenciando essa noite escura, ele vem ter conosco. Lá o salmista, nos Salmos 23, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está com você, Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. Terceiro ponto, que eu quero deixar esta palavra para o teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, se encontra no versículo 32. Que quando Jesus vem, que quando Jesus está conosco, não importa as circunstâncias, a bonança chega. Amém? Diz no versículo 32 que logo que Jesus entrou no barco, acalmou o vento, cessou o vento. Sabe o que isso quer dizer? Se Jesus não está no teu barco, convida ele para entrar no teu barco, na tua vida. Olha, e quando Jesus entrar, lança fora toda ansiedade, todo temor, todo medo, toda dúvida. Olha, por quê? Porque não sabemos a que horas o vento, a tempestade, começou, olha a hora que vai chegar, mas uma coisa é certa, no momento que Jesus estiver no barco, a tranquilidade e a calmaria está presente. Então não importa, deixa Jesus atuar, deixa Jesus ser Senhor, entrega o timão, a direção do teu barco na mão de Jesus, a tua vida. A vida do ser humano, queridos, é uma tempestade até o dia que a gente coloca o príncipe da paz. Sabia que o nome dele é Príncipe da Paz? Lá em Isaías diz que o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz e quando ele chega, quando nós deixamos ele reinar em nossa vida, oh, queridos, é maravilha. Por quê, pastor? Porque a vida sem Jesus é mar revolto, é tribulação. Queridos, é morte. Isaías capítulo 57, versículo 20 e 21, lá diz assim: os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas láguas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz, o meu Deus, não há paz. Está vendo você? Então, eu quero deixar um conselho para o teu coração. Tome posse dessa palavra nessa tarde. Vai vir a tempestade, as ondas, os ventos, mas eu quero te dizer, Jesus está conosco, tá bom? Ele sempre está pronto a vir ao nosso encontro. E se ele ainda não está aí no teu barco, convida ele, porque a paz que excede todo entendimento vai ser derramada no teu coração. Concluindo essa palavra nesta tarde, nós vimos nesta mensagem 3 lições que nós aprendemos acerca dessa palavra. A primeira, as dificuldades existem, queridos. Os nossos amados do passado vivenciaram, passaram, tiveram. Todos eles. Abrimos a Bíblia Sagrada e vamos ver que todos eles passaram por dificuldades. Todos eles. Não é diferente de nós hoje no nosso tempo. Segundo ponto que nós aprendemos com essa palavra, que Jesus sempre estará pronto a vir ao nosso encontro. Amém. E terceiro, quando Jesus entra em nossa vida e se torna o nosso Salvador e Senhor, as coisas mudam. Aleluia. Amém? Tenha certeza disso. Lembre daquele episódio narrado lá em Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25. A Bíblia diz que 3 homens de Deus que estavam lá na Babilônia,
O nome já tinha sido dado por Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei mandou amarrá-los, porque não se prostrou diante da imagem que o rei tinha feito. Ei, não se colocou, não. Mas o rei ficou tão indignado e enfurecido que mandou amarrá-los. Mandou aquecer a fornalha, muitas vezes mais, e mandou atirar aqueles 3 homens para serem mortos, queimados na fornalha. Mas, versículo 24 diz que mesmo diante de tudo que aqueles 3 homens estavam vivendo, o rei Nabucodonosor se espantou depois que eles foram lançados na fornalha. Ele ficou observando e disse que ele se levantou depressa e falou aos seus capitães: ora, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Os capitães responderam ao rei: é verdade, rei, foram 3 homens. Versículo 24 disse então o rei: mas eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de queimadura, de lesão, de mal neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! O que isso quer dizer? Que Deus está conosco. Deus está presente. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Não tenha temor. Deus está conosco. Não fique, não. Tire todo o temor, todo o medo. Deus não nos deu espírito de temor nem de medo, não. Ele nos deu o espírito de ousadia. Amém. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Seja prudente, se cuide, mas deixe que o resto que a gente não pode fazer, Deus está fazendo conosco. Ele está cuidando de nós. Amém? Que Deus lhe abençoe, que a bênção de Deus esteja abundante sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Hoje nós temos uma das nossas queridas, amadas, que está aniversariando. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para parabenizar, desejar muitos bens para a nossa amada Maria Helena, sua família. Que Deus abençoe a vida dela. Ela é prova de milagre de Deus, o Deus que cuidou dela, que restituiu a vida. É o Deus que está no controle da nossa vida, queridos. Verdade. Amém? E que Deus possa abençoá-los poderosamente. Em nome de Jesus. Eu abrirei a oportunidade para a nossa pastora também, tá bom? Deixar aí algo para vocês, né, nesta tarde. A paz do Senhor, eu saúdo a todas as princesas e príncipes com gloriosa e santa paz. Né? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui, né, falando com vocês. Eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui orando incessantemente, todas as madrugadas, por todos vocês e crendo no sobrenatural de Deus, né? Porque no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Então nós temos que colocar nossa fé em ação. Nós temos que ter fé, eu sempre digo isso, esperança e perseverança, porque o Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de eternamente, né? E Ele está conosco, um pastor aqui já narrou em vários versículos que ele citou, que Deus ele é poderoso. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós estamos passando por uma fase dificílima, que às vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, que queres, Senhor, tu de nós? Está entendendo? Mas o tempo é de Deus. Nós temos que descansar, nós temos que esperar, nós temos que agradar. E sabemos que na hora certa Ele vai se inclinar e vai responder as nossas petições, porque Ele é Deus. Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Amém? Então, não fique desesperada, tá entendendo? Desesperados. Creia no seu Deus, no Deus que você prega, no Deus que você fala. Olha a irmã Helena, em momento nenhum ela ficou desesperada, ela creu. Ela creu em Deus e ela hoje, para a honra, glória, louvor e exaltação, ela está curada, está sarada, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, irmã Helena, paz do Senhor, Deus abençoe a todos e feliz aniversário, irmã Helena. Viu? Que o amor de Deus, o nosso Pai, Amém, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja abundante sobre a vida de todos. Amém. Se Jesus não vier, no próximo domingo nós estaremos gravando o nosso culto aqui do nosso lar,
Haja visto que não poderemos ir à igreja por motivo do toque de recolher na nossa cidade aqui, de Lauro de Freitas, mas nós estaremos celebrando ao Senhor e mandando, né, o nosso recado, e nós estaremos Amém, juntos, se Deus em nome quiser. do Senhor Jesus. Amamos vocês e que a bênção do Senhor, Amém. o cuidado, a proteção do Senhor seja abundante sobre todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Um beijo, amamos vocês, saudades.